Mix Team, um oferecimento Gold Strike no Manaíra Shopping. Toyota Carvalho e Filhos. Produtora Manga Beat. Boa tarde, gente. O Mix Team já está no ar. E hoje a gente vai ter um papo bem descontraído com os atores Juscinaldo Pereira e Marinalva Rodrigues do espetáculo As Mãos de Eurídice. Ah, e também tem atração musical, viu? A gente vai conversar com a cantora e atriz Tamires Amaral, que trouxe a sua banda daqui a pouquinho. Vamos começar o bate-papo? Juscinaldo, olha só, queria dizer que domingo passado eu assisti o espetáculo. Achei lindo, Marinalva. Tá todo mundo convidado para assistir. Eu queria que você falasse sobre esse espetáculo que está em cartaz, né? Esse mês inteiro de maio, né, Juscinaldo? É isso aí. O espetáculo está em cartaz na Usina Cultural Energisa, toda sexta, sábado e domingo, sempre às 20 horas e 30 minutos. Então, o espetáculo é um espetáculo intimista, um espetáculo onde o personagem convida a plateia para participar do espetáculo o tempo inteiro. Então, é um espetáculo que emociona, que diverte ao mesmo tempo, mas mais preparado, elaborado, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, não só da minha parte como ator, mas da direção do Roberto, da Marinalva na iluminação, do Cris Maurício na música, na execução musical. Então, é um espetáculo que é imperdível. Agora eu vou sugar, vamos catar. Depois que a gente assiste, a gente quer fazer um monte de pergunta, né? A direção do espetáculo, como você mencionou, é de Roberto Cartacho. Como é que funcionou esse processo? Desde quando vocês vêm ensaiando? Porque é um monólogo, né? Para o pessoal de casa que está acompanhando, é um monólogo. A Marinalva, ela trabalha justamente na iluminação do espetáculo. Então, conta como é que foi esse processo de ensaios para a criação do espetáculo. O espetáculo, a gente procurou, a princípio, deixar o texto o mais próximo da plateia, fazer com que a plateia ela sinta, né, cada momento, cada emoção do personagem. Então, para isso, a gente precisava de uma equipe que não fosse somente técnicos. Né? Então, por exemplo, na iluminação, eu não precisava só de um técnico de iluminação, eu precisava de um ator, uma atriz, não é, que procurasse saber a emoção necessária que estava ali, para a luz necessária, né, que a gente ia ter, a intensidade de luz. E aí foi quando foi feito o convite à Marinalva, do mesmo jeito o Cris Maurício, então a gente não precisava de um músico, não é só. A gente precisava de um músico que também tivesse conhecimento de teatro, que fosse também ator ou atriz e que executasse a trilha. Não é? Então, porque a gente precisa da sensibilidade desses artistas para entender exatamente a emoção daquele momento da personagem. Mas como foi a escolha desse texto? Esse texto, ele é de quem? De que autor? Esse texto é de Pedro Bloch. Sim, como ele apareceu assim na sua mão? Foi uma conversa muito, muito informal. Estávamos eu, Roberto Cartacho, Tarcísio Pereira, numa roda entre amigos, conversando, e o Tarcísio Pereira havia me dito que tinha lido esse texto e que achava que ele caberia para mim. Sim. E, assim, tempos passados, as coisas já muito adiante, estava num sebo cultural e, de repente, esse livro apareceu na minha mão. Isso não é à toa, né? Pois é. Então, quando eu fiz a leitura das Mãos de Eurídice, então, eu comecei a me ver dentro daquele trabalho. E daí para frente, eu convidei Roberto para a gente fazer estudo do texto, para a gente fazer análise, para a gente fazer viajar em cima do texto, até que surgiu a oportunidade da gente colocar as nossas ideias num projeto, num edital cultural, no nosso caso, que é o FIC, Augusto dos Anjos, né? E o projeto foi aprovado. E aí foi uma delícia, porque aí daí para frente a gente pôde viajar e concretizar de fato, as nossas ideias. Agora, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Vou puxar a orelha de Juscinaldo, porque eu vi a peça e trouxe o programa da peça. Ele nem trouxe, gente. Dá um zoomzinho aqui, Gabriel. Eu tenho que me afiar. Olha só que bacana. Quem fez essas fotos, Juscinaldo? Essas fotos, necessariamente essa foto do cartaz, do banner, do programa, foi feito por Omar Brito, não é? E a arte foi minha.
Então, a gente procurou fazer com que todos os envolvidos da equipe tivessem envolvido com teatro, né? O Omar Brito, além de fotógrafo, ele é um excelente ator. Então, tá aí desde a fotografia, da figuração, do figurino, perdoe, do figurino, da cenografia. Então, todos os envolvidos, além de serem especialistas em suas determinadas áreas, são atores, atrizes. Mas se você pudesse falar o espetáculo de uma forma resumida, para até mesmo instigar a curiosidade, né? Porque por mais que você conte, só vendo mesmo para ter realmente essa emoção. Em que consiste esse monólogo? É uma história de um cara que, reticências, aí você continua. Tá, na verdade, assim, a história é uma história simples e acontece muito na nossa vida real, costumeiramente, hoje a gente vive por isso. Então, é a história de um escritor chamado Gumercindo Tavares, e que ele tem uma família, ele, a esposa, 2 filhos, e ele mora junto com sogro, sogra, e toda aquela rotina diária acaba deixando ele louco, frustrado, com problemas, e ele resolve viver uma vida amorosa com uma outra pessoa, que é exatamente a Eurídice. Né? Que é exatamente a Eurídice. Então, ele sai de casa, pega a Eurídice, foge do Brasil, vai embora com ela, e ela tem um vício. Ela joga, né, em roletas. Então, ela pega toda a fortuna dele, todo o dinheiro que ele tem, gasta. Então, quando ele percebe que nada mais tem, então ele cai em si, abandona, né, tudo e volta para casa. Só que aí, 7 anos depois, ele encontra tudo diferente. Muita coisa acontece. Entendeu? Muita coisa aconteceu. Que aí, o que aconteceu? Aí eu acho que tem que assistir. Tem que assistir. Muito bacana. Porque a forma como a gente coloca, né? Porque é uma coisa que, quando a gente estava estudando o texto, a gente pensou, poxa, a gente não pode ser uma pessoa só contando a história. Não é? Então, assim, a gente colocou do ponto de vista onde o Gumercindo, ele é um esquizofrênico. Então, ele está ali esperando pessoas na sala dele para contar a história dele repetidamente, aquilo ali. Então, a forma como a gente colocou o Gumercindo, o espetáculo, a gente trabalha muito essa questão do o que é real, o que é insano. Né? Até que ponto nós somos Gumercindo ou não somos Gumercindo. Então, essa reflexão. Quando você termina de assistir o espetáculo, fica essa interrogação. Isso é muito interessante. Agora, Jucinaldo, quando eu assisti o espetáculo, eu percebi que é um processo que você exige muito de você, não só por o texto ser um texto difícil e ser muito longo, o espetáculo inteiro tem esse trabalho, como também um trabalho de corpo. Como é que foi esse processo de memorização do teu texto, da tua partitura, das partituras corporais que você foi construindo? Porque no início no começo mesmo, foi só um dia de ensaio. Depois, como é que você começou nessa rotina? Você ensaiou todos os dias? Como é que foi esse processo para você memorizar? Eu poderia resumir que o processo de criação foi muito, como eu costumo dizer, foi muito sofrido, muito doloroso. Não é? Por quê? Porque eu, acostumado a fazer atuações com grupos, não é? Então, de repente, estava numa sala somente eu e o Roberto Cartacho. Então, se não tinha ninguém para partilhar erros, acertos, ideias, a gente não tinha como fazer isso. Né? E muitas vezes o Roberto ligava para mim e dizia, Jucinaldo, hoje eu não posso não, mas fica aí ensaiando. E ficava eu e 4 paredes ensaiando. Nossa! Entendeu? Então, assim, o processo foi lento, mas foi um processo que necessitava de um trabalho de corpo, de aquecimento, de estudo corporal. O texto, a gente particionou o texto em várias partes e a gente trabalhava ele por parte. E aquilo que a gente achava que era para suprimir, sem perder a qualidade do texto, a gente suprimiu, mas praticamente na íntegra o texto de Pedro Bloch foi seguido. Bacana. Agora eu vou puxar papo para a Marinalva. Ela está muito calada. Marinalva, eu queria saber que momento você entrou nessa história? Na parte da iluminação.
A convite de Jucinaldo, que já vinha trabalhando com ele, né, nas cidades de Bananeira e Solânia, nos Altos Natal de lá. Então, assim, quando ele me chamou para assistir o espetáculo, os ensaios, eu não vi cor. O espetáculo, a cor era a cor natural dele. Então, eu brinco com o branco. Né? E essa brincadeira vai de nuances da própria geral até os focos que só tem o rosto dele, como você mesmo presenciou. Né? E a gente não tem um recurso que eu preciso ainda. Né? Quando nós fomos ao teatro real, que tem um recurso de iluminação, eu vou brincar com mais facilidade. Mas porque o próprio personagem, a luz, vai conjunto com ele. Ela vai, se ele está muito interior, a luz vai vai reduzindo ao ponto de ficar somente o rosto dele, ao ponto de ficar detalhes das mãos dele. Então, essa brincadeira a gente tenta fazer na luz, porque é o jogo de nuance do próprio texto. Né? Então, a luz, eu estou muito feliz com a realização. Pelos interiores, nós tivemos 4 apresentações pelas cidades. Então, quer dizer que é a primeira vez aqui em João Pessoa, em temporada. Antes, vocês começaram onde? Nós começamos, a estreia foi em Bananeiras, Sim. Aí foi o Solânia, Montadas e Pocinhos. Certo, mas esses 4 municípios foi em que época, mais ou menos? Começou esse ano, em 2014, ou já vinha de 2013? Começamos no finalzinho de março, Sim. foi 2 semanas de março e 2 finais de semana de abril. Né? Foi um mês, só que fragmentado entre março e abril. Então, e cada lugar que nós apresentávamos, por exemplo, Bananeira tem um teatro, mas nós apresentamos na escola de teatro do município. Nós fizemos numa sala onde acontecem os ensaios, as aulas de teatro que o Jucinaldo coordena. Né? Então, cada local, nós criamos formas de fazer a luz diferenciada, porque não tinha onde colocar refletores. Teve um local que eu coloquei 2 cadeiras de uma escola para fazer o meu contra. E cabe ao ator Então, ter essa sensibilidade, né? Onde é que eu vou criar aqui para colocar essa luz, né? Funcionava, e cada apresentação era emoções diferenciadas. A plateia entrava no jogo, teve plateia em Montadas que foi mais crianças. Então, assim, como é que essas crianças vão reagir a esse espetáculo? Então, mas eles entraram no jogo, eles riam, eles vibravam, eles participavam. Então, o espetáculo ele não tem essa fragmentação apenas para adulto. Ele atinge quem aparece Tanto que tinha crianças lá naquela apresentação de domingo. É bem bacana isso, porque atinge todas as idades. Essas reflexões também, esses questionamentos, né? Agora eu peço uma coisa, eu quero que vocês reforcem o convite, dizendo até quando vai ficar a temporada, horário, tudo bem certinho para o pessoal de casa fixar e ir prestigiar vocês, com certeza. Pois bem, então fica aí, estendo o convite para todos de João Pessoa, toda sexta, sábado e domingo de maio, até o dia 31, precisamente, na Usina Cultural Energisa, sempre às 20h30. Então, venham assistir teatro, venham comer teatro, venham beber teatro, porque a gente está precisando de bons espetáculos que a Paraíba está produzindo e a gente precisa lotar os nossos teatros, precisamos valorizar, prestigiar o nosso trabalho. Então, venham assistir As Mãos de Eurídice nos finais de semana. Maravilha, gente. Olha só, o recado está dado, vale muito a pena. É imperdível esse espetáculo com a direção brilhante também do nosso querido Roberto Cartacho. E agora, eu estava ansiosa, vamos de música com a nossa querida cantora e atriz Tamires Amaral, que ela já está aqui. Levanta, Tamires, já está da hora, mulher. Ela vai cantar aqui pra gente. Tamires, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Fabíola, pelo convite. Então, vamos de música? Chão do meu terreiro, mão do meu carinho, glória em meu outreiro, tudo para o coração de um brasileiro. 10 na maneira e no tom, você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Você é a festa da penha, feira de São Cristóvão, é a pedra do sal. Você é intrépida trupe, a lona de Guadalupe, você é o Leme, o Pontal.
nunca me deixa na mão. Você é a canção que consigo escrever afinal. Você é o buraco quente, a casa da mãe Joana, é a Vila Isabel. Você é o lago do Estácio.